Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior índice de pessoas ansiosas no mundo. Cerca de 9,3% da população vivem com esse transtorno, o que correspondem a 18,6 milhões de brasileiros. Neste vídeo vamos abordar sobre alguns tratamentos naturais para a ansiedade, bem como métodos que poderão ajudar a você a ter uma vida mais tranquila. Mas antes, vamos entender o que é a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que causa preocupação excessiva, medo, nervosismo e sofrimento antecipado para as pessoas que sofrem desse mal. Experimentá-lo de vez em quando, especialmente durante as situações que tiram as pessoas da zona de conforto, é normal. A ansiedade é considerada patológica quando se torna recorrente e afeta praticamente toda a vida da pessoa, e em diversas áreas. Quando se encontra nesse estágio, interfere na rotina, no trabalho, nos estudos, no relacionamento, convívio familiar, nos círculos de amizade e até no seu desenvolvimento pessoal. A pessoa ansiosa não consegue escapar desses sentimentos desagradáveis, que, convenhamos, só quem sofre da ansiedade pode falar o quanto isso é ruim e tira a sua qualidade de vida. Mas será que os brasileiros precisam cuidar da sua saúde mental para prevenir o surgimento da ansiedade? Já que nós somos os campeões desse transtorno no planeta, infelizmente muitas pessoas convivem com sintomas sem ter a consciência de que originam de uma condição que tem tratamento. Existem vários transtornos da ansiedade que, mesmo que se manifestem de forma diferente e tenham nomes próprios, originam-se do mesmo sentimento. Do mesmo modo, os sintomas se manifestam de maneira única em cada pessoa, podendo surgir em frequências variadas de acordo com a severidade da condição. Os tipos mais comuns do transtorno da ansiedade são síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, fobia social, agorafobia, entre outros. Esse diagnóstico só pode ser feito por um psiquiatra, um psicólogo ou até mesmo um psicanalista, onde esses profissionais analisam a recorrência e a intensidade dos sintomas para identificar qual transtorno da ansiedade está afetando esse paciente. Será que existem motivos para a ansiedade ou ela aparece assim do nada? Não existe uma causa específica para a ansiedade. Ela aparece a partir de um conjunto de fatores, como experiência de vida e elementos estressores. Esses podem ser quaisquer situações que causem apreensão excessiva nas pessoas. Comumente, pessoas que passaram por grandes traumas, como acidentes de carro, abuso na infância ou desastre natural, têm mais possibilidade de desenvolver a ansiedade. A genética também é uma causa em potencial. Quem possui casos na família pode experimentar a ansiedade excessiva em algum momento da vida. Nesse contexto, é também comum ela aparecer precocemente na juventude ou no início da vida adulta. No entanto, não é um cenário certo, já que a ansiedade pode não se tornar patológica. Então, como saber se eu sou uma pessoa ansiosa? Existem sintomas? Sim, pessoal. Os sintomas da ansiedade se dividem entre os sintomas físicos e os psicológicos. Muitas vezes, os sintomas físicos são confundidos como patologias físicas e levam as pessoas a consultar especialistas que não podem ajudá-las. Então, se faz necessário consultar com um psicólogo para investigar a origem dos sintomas. Os sintomas físicos são palpitação e dor no peito, que muitas vezes é confundido com um ataque cardíaco, respiração ofegante, falta de ar, fala acelerada, tremores. Os tremores também levam as pessoas a se consultarem com o profissional errado, uma vez que alguns deles podem diagnosticar essa pessoa com mal de Parkinson. Necessidade de roer as unhas, tensão muscular, tontura, mais um sintoma aí, pessoal, que gera uma confusão entre os profissionais, enjoo e vômitos.
Essa lista é grande, pessoal, não vamos estender muito para que o vídeo não fique muito grande. Já os sintomas psicológicos são preocupação em excesso, nervosismo, pensamentos acelerados ou obsessivos, medo constante, compulsão, dificuldade de concentração, sensação de perda de controle sobre a sua própria vida, sensação de morte ou de que irá morrer logo, sensação de que algo ruim irá acontecer. Pessoal, a lista é grande, eu sei, e por isso devemos saber qual profissional procurar neste caso. Para obter um diagnóstico, esses sintomas devem se repetir com frequência, mas não é preciso sentir todos eles. Uma pessoa ansiosa pode apresentar mais sintomas físicos que emocionais e vice-versa. Em alguns casos, ela se acostuma com eles de tal forma que os considera parte da sua personalidade e não manifestações da ansiedade em si. Assim, as mudanças no comportamento são apontadas por pessoas próximas. Seja como for, ao notar a recorrência dos sintomas, um psicólogo deve ser consultado. Será que existe cura para a ansiedade? Não existe uma cura para a ansiedade, mas é possível aprender a controlá-la para que não interfira na sua vida cotidiana. Mas calma, pessoal, a ansiedade tem tratamento. Os tratamentos mais comuns são a psicoterapia e o uso de medicamentos psiquiátricos. Não raro, eles são feitos em conjunto, porém, o esforço maior recai sobre o paciente. Mudanças no modo de vida são frequentemente recomendados por psicólogos. Portanto, a pessoa ansiosa deve se comprometer com o tratamento para obter o melhor dos resultados. Já os transtornos, por serem mais graves, devem ser tratados para que o indivíduo possa aumentar a sua qualidade de vida. Na psicoterapia, as causas prováveis da ansiedade são investigadas em conjunto com o psicólogo. O paciente relata suas próprias preocupações, medos, inseguranças, objetivos que deseja alcançar com a terapia e, por fim, como a ansiedade afeta a sua vida. O profissional pode repassar pequenos exercícios para que sejam feitos ao longo da semana, ao induzir o paciente à reflexão sobre os seus comportamentos através do diálogo. O autoconhecimento é uma das principais questões abordadas. A pessoa ansiosa aprende quais são os seus gatilhos e atributos fortes. Assim, adquire conhecimento e autoconfiança para criar as suas próprias estratégias para lidar com a ansiedade no seu dia a dia. As sessões seguem por tempo indeterminado, até ela conseguir encarar aspectos de sua vida que antes considerava intimidadores. Com isso, a pessoa ansiosa tem um papel importante no tratamento e na administração da sua própria ansiedade. Durante as consultas, o psicólogo passará estratégias para encorajar mudanças de hábitos que fazem mal. Hábitos esses que estimulam a ansiedade, consciente ou inconsciente. Também existem algumas atitudes simples que podem ser praticadas diariamente, assim como em momentos de grandes estresse, para aliviar os sintomas da ansiedade. Aliás, elas podem ser adotadas até mesmo por pessoas que não sofrem com ansiedade, como forma de prevenção e manutenção da sua saúde mental. Se o paciente não estiver comprometido, raramente o tratamento trará os efeitos desejados. Então, é preciso haver um acordo silencioso, porém amigável, entre ele, o psicólogo, e, se for o caso, pessoas próximas que desejam apoiá-lo. É preciso, para controlar a ansiedade, se organizar, não pensar no passado, monitorar e controlar os pensamentos, praticar exercícios de respiração com técnicas de yoga, por exemplo, fazer meditação e também, tão importante quanto essas técnicas, praticar exercícios físicos moderados, como caminhadas, tirar um tempo para você, se possível, fazer aquela viagem tão desejada e tão sonhada. Já algumas substâncias que podem auxiliar o paciente no controle da ansiedade são o 5-HTP,
5-hidroxitriptofano. A ação do 5-HTP no organismo se demonstra eficaz e possui evidências científicas em relação à síntese de serotonina, sendo um hormônio de importância para a regulação da ansiedade. Vitamina B6. A vitamina B6 contribui para a redução da ansiedade e também da depressão, apontam estudos. O uso de vitamina B6 pode contribuir para a redução dos sentimentos de ansiedade e depressão, de acordo com estudos mais recentes. Vitamina B12. A deficiência da vitamina B12 pode estar envolvida no desencadeamento de alterações de humor, transtorno de ansiedade e problemas de concentração e sono, dificultando a eficiência dos tratamentos farmacológicos e devendo ser avaliada durante o acompanhamento do paciente. O zinco. O zinco é um mineral essencial com efeitos positivos no sistema nervoso e um efeito relaxante. Pessoas que sofrem de ansiedade e depressão apresentam frequentemente deficiência deste mineral, sendo este um importante suplemento na luta contra a ansiedade. O GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Ao se ligar a uma proteína presente no cérebro, conhecida como receptor GABA, esse aminoácido produz um efeito relaxante e calmante, o que pode ajudar a pegar no sono e auxiliar na diminuição da ansiedade, do estresse e do medo. Ômega 3 pode atuar na neuroproteção e estabilização do humor e na redução do estado inflamatório, comum na dor crônica. Ensaios clínicos evidenciaram a eficácia do ácido graxo em pacientes com sintomas ansiosos e depressivos. Magnésio auxilia na redução do estresse, ansiedade e depressão, além de melhorar a memória e reduzir a insônia. Do ponto de vista neurológico, o magnésio desempenha um papel essencial na transmissão nervosa e na condução neuromuscular. Ele também tem um papel protetor contra a excitação excessiva dos neurônios, que pode levar à morte dessas células. Processo esse que tem sido implicado em vários distúrbios neurológicos. Bom, pessoal, como já dizemos, a qualquer sintoma de ansiedade, procure por um profissional. A ansiedade tem tratamento e a pessoa pode ter uma vida normal após um tratamento adequado com o especialista. Transforme seu visual com Elegance Hair, o segredo para cabelos mais longos e uma pele incrível. Aproveite nossa oferta especial hoje mesmo. Link na descrição do vídeo.